Navegação, Ciência e Arte do Huygens, Vocabulário, capítulo 1 e a introdução. Primeiro, a incidência das questões na bibliografia do Huygens nas provas dos últimos anos. Navegação é a ciência de conduzir com segurança um navio de um ponto a outro na superfície da Terra. Os tipos de navegação, em relação à precisão e à escala empregada, são navegação oceânica, costeira e em águas restritas. Cada tipo tem uma precisão requerida e uma frequência de determinação de posição. Os métodos dividem a navegação em astronômica, visual, eletrônica ou estimada. O planeta e o elipsoide de revolução que o representa ou que modela ele para efeitos cartográficos. O elipsoide internacional de referência é o WGS 84. É o datum de referência da maioria das cartas náuticas. O eixo é uma linha imaginária sobre a qual a Terra gira. É o eixo de rotação desse elipsoide de revolução, da esfera. Os pontos por onde esse eixo atravessa a esfera são os polos, Polo Norte e Polo Sul. Círculo máximo é a linha de interseção entre a esfera e um plano que passa pelo centro da esfera. Interseção da superfície terrestre com o plano que contém o centro da Terra. E o círculo menor é uma interseção da superfície da Terra com um plano que não contenha o centro da Terra. Plano equatorial é o único plano perpendicular ao eixo da Terra que contém o centro da Terra. Portanto, é um círculo máximo. O equador é um círculo máximo, que resulta da interseção desse plano equatorial com a superfície da esfera ou da Terra. Paralelos e meridianos. Paralelos são círculos menores, todos paralelos ao equador, portanto perpendiculares ao eixo também como equador. Meridianos são círculos máximos, que contêm os polos da Terra. O meridiano mais importante é o de Greenwich, serve de referência para se medir os outros. Portanto, paralelos são círculos menores e os meridianos todos são círculos máximos. O sistema de coordenadas geográficas, latitude e longitude. Latitude e longitude são arcos. Latitude é um arco medido no meridiano, entre o equador e o paralelo do lugar ou do ponto que você quer indicar pela coordenada geográfica. Vai de 0 a 90 graus para norte ou sul. Longitude é um arco medido no equador ou o ângulo no polo, compreendido entre o meridiano de Greenwich e o meridiano do lugar ou do ponto que você está se referindo na sua coordenada geográfica. Vai de 0 a 180 graus a partir de Greenwich para leste ou oeste. Aqui é um exemplo de como achar a latitude média e a diferença de longitude entre dois pontos. As distâncias na superfície da Terra na navegação marítima são dadas milhas náuticas, que é o comprimento de arco de 1 minuto de latitude, medida em qualquer meridiano. Uma milha náutica é igual a 1.852 metros. Ortodromia, ou linha de grande círculo, a navegação pelos grandes círculos, representa uma menor distância entre dois pontos na superfície da Terra. Essa menor distância sempre é dada por um círculo máximo. É um segmento desse círculo máximo. A linha que une dois pontos na Terra, indicando a menor distância entre eles, tem que estar contida num plano que também contém o centro da Terra. A navegação ortodrômica. O navio não corta todos os meridianos com o mesmo ângulo ao percorrer a trajetória de menor distância entre origem e destino. Já na loxodromia, essa sim, característica da navegação na carta de Mercator, a linha de rumo indicada na agulha, na qual a direção da proa do navio corta todos os meridianos sob o mesmo ângulo.
Direção angular é medida na rosa dos ventos. Direções cardeais, intercardeais ou laterais e as colaterais. As cardeais, norte-sul, leste-oeste. Laterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. O rumo é definido como ângulo horizontal entre uma direção de referência e a direção para a qual aponta a trajetória do navio. Por direções de referência, entende-se o norte, que pode ser o norte verdadeiro, magnético ou da agulha. De acordo com a direção de referência escolhida, define-se rumos verdadeiro, magnético ou da agulha. Rumos precisam de referência angular e também linear. A referência angular é o norte empregado, a referência linear é o rumo em relação à superfície ou em relação ao fundo do mar. Devido às correntezas, surge a deriva ou a diferença entre os rumos na superfície e o rumo no fundo. Os rumos também podem ser práticos quando usam referências de terra e não rumos da agulha. Marcação é o ângulo horizontal entre a linha que une o navio a um outro objeto e uma direção de referência. Esse ângulo é medido a partir da direção de referência até o objeto que se quer marcar. Direção de referência das marcações pode ser o norte verdadeiro, o magnético da agulha ou a proa do navio, quando a marcação então é relativa. A marcação verdadeira mede-se a partir do norte verdadeiro, a magnética e a da agulha, todas de 0 a 360 graus, sempre no sentido horário. A marcação relativa é medida a partir da proa do navio, também no sentido horário. E dessa forma, temos que a marcação verdadeira de um objeto é igual à marcação relativa mais o rumo do navio. Marcação polar é um ângulo medido a partir da proa para um dos bordos. Portanto, vai de 0 a 180 graus apenas para bombordo ou para boreste. O navio navegando ao rumo verdadeiro de 045 marca um farol pelo través de bombordo. Qual seria a marcação polar, relativa e a verdadeira? A marcação polar, evidentemente, 90 graus para bombordo, porque o objeto está no través de bombordo. A marcação relativa a partir da proa e a verdadeira a partir do norte em vermelho. A velocidade no mar é medida em nós. Um nós é uma milha náutica por hora. Sua origem estava na forma de medir antigamente, largando um cabo na água com pequenos nós em intervalos conhecidos. Uma ampulheta marcava-se o tempo que essa distância entre nós levava para passar na mão do marcador, e assim obtinha-se a velocidade em nós. A velocidade no fundo é a velocidade ao longo da derrota seguida em relação ao fundo do mar. Ela é medida pelo GPS ou pelo odômetro Doppler. Se houver correnteza, seja contra o rumo do navio ou a favor, temos o conceito de velocidade na água, que é a velocidade medida em relação à água e carrega o efeito das correntezas. Essa velocidade é medida por odômetros de superfície ou odômetros de fundo, tipo tubo pitot. Fundo porque ficam no fundo do navio, na quilha, com corrente de través. Temos o abatimento e assim, numa rosa dos ventos, uma rosa de manobra, podemos calcular a velocidade resultante no fundo, conhecendo a velocidade na água, ou vice-versa, conhecendo dois dos vetores, obtemos o terceiro na roda de manobra. Velocidade de avanço é um dado de planejamento. É o que pilotamos na carta antes de iniciar a navegação, é a velocidade com que se deseja proceder na derrota, usado para calcular o ETA, por exemplo. Outras unidades de medida de distância usadas na navegação: jardas, braças, amarras, enfim, a razão de conversão entre elas é conhecida.